A notícia boa é que a distância entre pobres e ricos no Brasil, nesses últimos 2 anos, agora na reentrada do Lula, voltou a cair. O país cresce, o desemprego é praticamente nulo, pequeno, e as políticas sociais estão funcionando. É preciso ser completamente míope para não ver que as coisas estão dando certo, mesmo com o Lula tendo dificuldades do ponto de vista da arregimentação de congressistas ao seu lado, dado que o partido do Lula é minoritário. Essa é a notícia boa. Agora, a notícia ruim é que os juros tiveram que subir. O Galípolo, à frente do Banco Central, acabou sendo o responsável, né, pela ironia do destino, pela taxa de juros maior da série histórica, foi para 14,70 e pouco. Bom, você poderia dizer a seguinte coisa: bom, então os conservadores estavam certos. Eles diziam que com Galípolo, com Campos Neto, fosse o que fosse, a taxa de juros no Brasil iria permanecer a mesma ou crescer, ou seja, um dos juros mais altos do planeta. Por que isto é um problema? Bom, isto é um problema porque se você, né, tem um dinheiro para investir, o grande investidor, e você investe não numa empresa, mas investe no mercado financeiro para pegar juros somente, abre menos emprego. A industrialização não ocorre, ou começa a ocorrer a desindustrialização. E um país que vive sem indústrias é um país mais fraco do que aquele que vive com indústrias. Tá? A China está aí para mostrar isso, né? Ela captou a indústria manufatureira americana e de outros lugares e se desenvolveu. Bem, pode dizer então, olha, veja, né? Na questão dos juros, os conservadores estavam certos quando diziam que podia trocar o presidente do Banco Central, que os juros não iam diminuir. O problema é que os conservadores respondem assim por conta de uma teoria que é ideológica. Ela mais esconde do que ela revela. Porque isso que eles falaram, que os juros poderiam continuar os mesmos, está correto. Mas a explicação pela qual eles dão é parcialmente correta. Eles dizem aquilo que o Galípolo acabou dizendo. O Banco Central tem que enxugar o dinheiro da praça. O país está crescendo muito rápido. Os salários e os ganhos estão aumentando muito rapidamente. Muito dinheiro na praça faz com que as pessoas aumentem preços, fazendo o fenômeno da inflação. Então o Banco Central precisa pôr os juros para enxugar o dinheiro, para o dinheiro ir para o mercado financeiro e sair da praça, sair do investimento. Ok, tudo correto. O que não está correto é parar aí e dizer: é assim que se explica a inflação. É assim que o Brasil é. Bom, se é assim que o Brasil é, se todas as vezes que o país cresce um pouquinho, se desenvolve um pouquinho, o Banco Central precisa ter os maiores juros do planeta, esse país é muito esquisito. Porque não se pode de maneira nenhuma aquecer o mercado, porque rapidamente tem que tirar o dinheiro da praça, e isso é uma coisa ilógica. No limite, isso significa o quê? Que o pobre não pode comer. Porque se ele comer, gera inflação e aí a comida fica cara para ele. Olha o círculo vicioso instaurado
desde o tempo do Collor, e desde o tempo do Collor, o abestalhamento da direita explica assim. Só que essa não é a explicação da inflação. A explicação da inflação no Brasil, ela tem diversas causas, mas a central é que é ainda uma inflação de custos. De custos. O custo da produção de tudo no Brasil é caro. Você vai fazer o transporte. Cadê a infraestrutura no transporte? O Brasil se descuidou disso. Optou por rodovia e não ferrovia, e a rodovia é cara. Tem que dar manutenção. Os portos ficaram obsoletos, tem que dar manutenção. A mesma coisa os aeroportos. Então o transporte no Brasil é uma questão a ser resolvida. A outra questão a ser resolvida é que os insumos são caros. O Brasil importa fertilizante. O Brasil tem petróleo, mas importa o óleo que faz com que o petróleo vire óleo refinado. Ele importa um óleo específico para pôr na refinaria. Então há uma série de penduricalhos, sem contar a questão tecnológica, né? O Brasil não deslancha em educação, então a mão de obra nossa, ela não é uma mão de obra produtiva. Se não bastasse isso, tem também a questão da reforma agrária. O Brasil não é um país de pequenos produtores, e o pequeno produtor é o que põe comida na mesa das pessoas. O grande produtor, o chamado agronegócio, ele trabalha com exportação, vende em dólar, e o dólar não reverte para o Brasil, ele vai para o mercado financeiro. Então vocês vejam que há outros gargalos que precisam ser resolvidos, e todos eles são gargalos que dependem de uma longa programação. Depende de um governo de continuidade. Nós precisaríamos ter aí, né, um governo de continuidade, porém um governo de continuidade que iniciasse alguma coisa para ter a continuidade. Então, essas questões setoriais da inflação é que o país descuidou ou cuidou mal. A infraestrutura do transporte, o petróleo, a educação, a tecnologia logística de fazer as coisas andarem, sem contar o desmonte das centrais de abastecimento. O Brasil tinha a Conab, os grandes silos que compram na baixa, né? Para quando tiver na alta o governo puder pôr a mercadoria e fazer baixar, que são o mercado regulador, o governo tentando regular o mercado, não por lei, mas por entrar nele com matéria mais barata. O Bolsonaro destruiu essa estrutura. Ele simplesmente fechou 62 postos desta estrutura. Companhia Nacional do Abastecimento. Ele simplesmente destruiu e ela está se reconstruindo. Então você veja, né, que a política econômica no Brasil não pode ficar como a direita quer, ou seja, resolvendo problemas de inflação através de Banco Central. Agora, o Banco Central atuou certo? O Banco Central não é que atuou certo ou atuou errado, ele atua dentro do que sobrou. O Banco Central deveria ser um agente de aumentar ou diminuir a inflação, de fazer uma política monetária restritiva ou não, né, como alguma coisa concomitante a uma série de outras políticas que já dessem conta da inflação. Mas quando você não faz as outras, sobra só o imediato do Banco Central, que é tirar dinheiro da praça para baixar preço. O que, na lógica, não funciona, né?
Porque na lógica, se você é isto, no limite, então não compensa ninguém consumir. Toda vez que eu comprar uma barra de chocolate, eu vou falar, puxa vida, não posso comprar a segunda. Porque se eu comprar a segunda, o cara já acha que eu tenho dinheiro e já vai aumentar o preço para a terceira. Não, mas então eu não posso comprar nenhuma. Ou então eu posso comprar alguma coisa, sempre a mesma. Não posso melhorar de vida. Mas quando eu melhoro, tem inflação. Então, a explicação da direita não bate. Tem que ter uma saída para isso. A saída são esses outros investimentos na produção, nos custos de produção de tudo, que o país não tem um plano para fazer. Isso não é só culpa do Lula, da Dilma, ou de... Claro que eu não falo culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem culpa de nada. O Bolsonaro não pode ter culpa. Ele é uma figura que a gente... é uma excrescência. Não teve governo naquele período. Estou falando dos governos que foram governos. Um governo que é governo, ele pode errar. O Bolsonaro não tem como errar, ele não foi governo. Ele desgovernou tudo. Ele é um débil mental. Bom, mas esse aí está enterrado, né? A barriga não permite que ele faça sexo, a barriga não permite que ele coma, e ele só sabia comer e de vez em quando fazer sexo. Acabou para ele, tá um morto-vivo. Que é o destino que ele merece. Bem, mas voltando à história da inflação, a explicação da direita não dá continuidade para as coisas. E aí a gente tem que se voltar para uma ampliação da explicação da esquerda, que é a questão dos custos de produção. Aí entram todas as políticas. Política de transporte, política de educação, política de tecnologia, política de logística. Você tem que ter um planejamento ministerial. Isto é difícil de fazer quando você tem uma série de ministérios que você tem que entregar para o Congresso para poder fazer aliança, de modo que você possa aprovar pelo menos o mínimo daquilo que você quer fazer no país. Basicamente, eu já fiz esse tipo de vídeo milhares de vezes. Estou fazendo mais um e é para que você possa perceber que aqui no canal a gente não fica fazendo coisas esparsas, a gente tem um fio condutor teórico, a gente está construindo uma explicação da modernidade e uma explicação para o Brasil. Nós estamos construindo uma narrativa que pretende ficar com você. Nós estamos construindo teorias. Por isso que esse canal tem uma outra pegada. E ele é diferente de todos os outros. Daqui a pouco a gente volta.